Você já parou para pensar por que a franquia Batman Arkham é considerada uma das melhores adaptações de super-heróis para os videogames? Mesmo anos após o lançamento dos primeiros títulos, milhões de jogadores continuam revisitando Gotham City para enfrentar vilões icônicos, desvendar mistérios e experimentar a sensação de ser o Cavaleiro das Trevas. Mas por trás dos jogos, existem histórias curiosas, decisões surpreendentes e detalhes que muitos fãs já perceberam. Hoje você vai conhecer 10 histórias fascinantes sobre a franquia Batman Arkham, que mostram por que ela marcou para sempre a indústria dos games. A franquia redefiniu os jogos de super-heróis. Antes de Batman Arkham Asylum, existia uma certa desconfiança em relação aos jogos baseados em personagens de quadrinhos. Muitos lançamentos eram considerados medianos ou apenas razoáveis. A franquia Arkham mudou completamente essa percepção. Ela provou que era possível criar jogos de super-heróis com narrativa de alto nível, jogabilidade refinada e produção digna dos maiores títulos da indústria. O impacto foi tão grande que diversos projetos posteriores buscaram seguir o mesmo padrão de qualidade. Sem Batman Arkham, provavelmente não teríamos algumas das adaptações modernas de heróis que conhecemos hoje. O Espantalho quase foi o vilão principal da franquia. O Espantalho teve uma participação marcante em Arkham Asylum, especialmente por causa das famosas sequências de alucinação. Os desenvolvedores ficaram tão satisfeitos com o personagem que consideraram expandir ainda mais sua importância ao longo da série. Isso acabou acontecendo parcialmente em Arkham Knight, onde ele assumiu o papel de principal antagonista. Sua versão no jogo ficou muito mais assustadora e ameaçadora do que em adaptações anteriores. Tornou-se uma das interpretações mais elogiadas do vilão. There is no savior, no more hope, no more Batman. O Batmóvel dividiu opiniões. Batman Arkham Knight introduziu pela primeira vez o Batmóvel, totalmente controlado. Embora muitos jogadores tenham adorado a novidade, outros acharam que algumas missões davam destaque excessivo ao veículo. Os famosos combates contra tanques acabaram se tornando um dos elementos mais debatidos no jogo. Mesmo assim, o nível de detalhamento impressionou. O veículo podia se transformar instantaneamente entre modo perseguição e modo combate, algo extremamente avançado para a época. O final de Arkham Knight gerou teorias por ano. Quando Batman Arkham Knight foi lançado em 2015, seu desfecho deixou fãs intrigados. O chamado protocolo Nightfall apresentou um encerramento misterioso para a jornada do herói. O jogo nunca explicou completamente alguns acontecimentos mostrados nos momentos finais. Isso levou a inúmeras teorias na comunidade. Alguns acreditam que Bruce Wayne simulou sua morte, outros defendem que ele passou a usar métodos ainda mais assustadores para combater o crime. Até hoje, o debate continua entre os fãs. This is how it happened. This is how the Batman died. Existem centenas de referências escondidas ao universo DC. Os jogos Arkham estão repletados de easter eggs. Ao longo dos cenários, é possível encontrar referências a personagens que sequer aparecem diretamente na história. Há menções ao Superman, Lanterna Verde, Flash, Mulher Maravilha, Liga da Justiça e diversos outros vilões e heróis. Muitos desses detalhes passaram despercebidos por a parte do jogador, mas ajudaram a construir a sensação de que Gotham faz parte de muito maior. Arkham City quase foi muito menor. Quando começou o desenvolvimento de Batman Arkham City, existia uma preocupação enorme dentro da equipe. O primeiro jogo acontecia praticamente em um único local, o Asilo Arkham. Expandir a experiência para uma parte inteira de Gotham parecia arriscado. Os desenvolvedores chegaram a discutir mapas menores para evitar problemas técnicos, porém a ambição falou mais alto. O resultado foi um mundo muito mais amplo, cheio de missões secundárias, segredos, histórias escondidas, algo que elevou ainda mais o nível da franquia. O sistema de combate revolucionou a história. Antes de Batman Arkham Asylum, poucos jogos conseguiam transmitir a sensação de controlar um herói especialista em artes marciais. A Rockstar criou um chamado sistema Free Fall Combat, que permitia ao jogador atacar, contra-atacar e se movimentar entre diversos inimigos de forma fluida. O sucesso foi tão grande que inúmeros jogos passaram a copiar ou adaptar a forma. Séries como Assassin's Creed, Shadows of Mordor e até alguns títulos da Marvel incorporaram elementos inspirados no combate criado pela franquia Arkham. O Coringa deveria ter menos destaque. Durante as fases iniciais de desenvolvimento de Arkham, a ideia era que vários vilões dividissem o protagonismo da história de forma mais equilibrada. Porém, conforme o roteiro evoluiu, os desenvolvedores perceberam que o Coringa era um antagonista perfeito para conduzir toda a narrativa. O resultado foi uma das versões mais icônicas do personagem nos videogames. Sua presença constante, suas provocações pelo sistema de alto-falante e seus planos imprevisíveis transformaram o vilão no coração da experiência. Surprise! Oh, Mr. J, you look perfect.
Kevin Curry e Mark Hamill ajudaram a tornar a série lendária. Uma das razões pelas quais os jogos Arkham são tão queridos pelos fãs é a presença das vozes clássicas da animação Batman, a série animada. Kevin voltou a interpretar Batman, enquanto Mark deu a vida mais uma vez ao Coringa. Para muitos fãs, essa dupla representa as versões definitivas dos personagens. O mais impressionante é que as situações foram tão marcantes que vários jogadores consideraram a narrativa dos jogos tão boa quanto a do filme e séries do personagem. A química entre os dois ajudou a criar alguns dos elementos mais memoráveis da franquia. Batman Asilo Arkham quase não foi um jogo do Batman. Pode parecer impossível imaginar isso hoje, mas quando o projeto começou a ser desenvolvido pela Rocksteady Studio, o estúdio ainda era relativamente pequeno e não tinha experiência com grandes franquias licenciadas. A equipe precisou convencer a DC Comics e a Warner Bros. De que era capaz de criar algo diferente do que os jogos de super-heróis estavam oferecendo na época. Até então, muitos títulos baseados em heróis eram vistos apenas como produto para acompanhar filme. A Rocksteady queria criar uma experiência completa, focada na atmosfera, na narrativa e principalmente na sensação de realmente controlar o Batman. Felizmente, a aposta deu certo e o resultado foi um dos jogos mais aclamados de 2009. A franquia Batman Arkham não apenas entregou alguns dos melhores jogos já feitos sobre o Cavaleiro das Trevas, mas também transformou a maneira como a indústria enxerga adaptações de super-heróis. Como personagens inesquecíveis, histórias marcantes, mecânicas inovadoras e inúmeros segredos escondidos, a série continua sendo uma referência até os dias atuais. E aí, qual das curiosidades você já conhecia? Existe algum detalhe da franquia que ficou de fora da lista e que você acha que merece ser lembrado? Compartilhe sua opinião e participe da conversa. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Até a próxima aventura em Gotham City.